sou Gabriel Chalita, estou aqui de novo no Sempre o Papo, já lancei um livro meu que chama Ética do Rei Menino, foi muito legal há alguns anos, e agora estou de volta lançando meu novo livro que chama O Pequeno Filósofo. Encantado pelas letras e pelo saber, o entrevistado do Sempre um Papo de hoje transita com sabedoria e coragem pelos terrenos arenosos da educação, da política e da religião. Autor de mais de 60 títulos literários, da poesia aos ensaios, do infantil aos contos e romances, do epistolar à ficção, ele encanta, sobretudo, pelo jeito simples de transmitir vivências. No programa dessa semana, Gabriel Chalita. Eu gostava tanto dela que ela morava numa praça e eu ficava perto da praça assim esperando a professora Helena Porto de Barros Gomes sair da casa dela. Aí ela saía, né? E aí eu vinha do outro lado e ela, oi Gabriel, oi professora Helena Porto de Barros Gomes. Gabriel Chalita nasceu em Cachoeira Paulista. Da infância de menino simples e tímido do interior de São Paulo, guardou histórias e casos que leva pela vida, recordações que encantam e emocionam. No final, eu fiquei assim, comecei a chorar, eu fiquei emocionada, sabe, com a garra, com o brilhantismo dele, sabe, com a doação que ele tem com o próximo. Ele é um exemplo. Eu achei assim fantástico, eu fiquei muito emocionada com a fala do Chalita, com a erudição dele. Foi excelente, é uma maneira diferente de falar de cultura e também de evangelizar. Show de bola! Hoje é doutor em comunicação e semiótica e em filosofia do direito. Professor universitário e também membro da Academia Paulista de Letras e da Academia Brasileira de Educação, já se tornou autor frequentemente presente nas listas de best-sellers do país. Além disso, já foi secretário de Educação do Estado de São Paulo e em 2010 elegeu-se deputado federal. Eu sempre dou esse exemplo, mas a palavra que mais me marcou daquela época foi baldeação. Achava tão bonito que ela dizia que quando morava em São Paulo, fazia baldeação na Luz, ia para não sei onde, e tudo eu usava baldeação, né? Onde você vai, Gabriel? Eu vou à cozinha, mas eu vou fazer uma baldeação no banheiro, tem uma baldeação. E o Sempre um Papo de hoje recebe Gabriel Chalita para o lançamento do livro O Pequeno Filósofo, uma reflexão filosófica sobre assuntos complexos discutidos por um narrador e o pequeno filósofo. Esse livro é um livro que fala um pouco das estações da vida, que fala sobre as angústias, que fala sobre os medos, que fala sobre as gentilezas cotidianas, né? A necessidade que a gente tem de se relacionar com o outro. Então eu estou muito feliz de estar aqui, é sempre muito legal, né? Ver as pessoas perguntando, debatendo, dialogando, e essa é a proposta do Sempre um Papo, né? Há 25 anos promovendo boa literatura, trazendo escritores e nos ajudando a estar próximo dos nossos leitores, que é muito legal. Comecei a ler o livro, logo que eu comprei, quando eu cheguei aqui, eu achei fantástica a escrita. Ele prende a gente desde o início, tanto que teve uma hora durante a palestra que eu peguei o livro, tive que ler uma parte quando ele mencionou lá. Vamos começar então falando do livro? Conta um pouquinho a história do Pequeno Filósofo. Pequeno Filósofo, eu sou apaixonado por filosofia, fiz faculdade de filosofia, dei aula de filosofia, dou aula de filosofia. Eu acho que a filosofia, ela nos ajuda a refletir sobre os problemas que mais nos angustiam, né? Aquela ideia antiga dos filósofos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, ela é uma questão recorrente, né? A gente hoje ainda tem medo da morte, a gente tem dúvidas, né, do que acontece com a gente tem dúvidas de onde a gente veio, a gente tem dúvida do que a gente está fazendo aqui. As dúvidas, as angústias existenciais fazem parte do ser humano. E nós vivemos uma vida muito tumultuada, em que às vezes a gente não tem tempo de refletir sobre essa vida. O Pequeno Filósofo é a história de um homem que está num trem, e aí ele encontra um pequeno filósofo. E ele começa a conversar com esse pequeno filósofo e fica impressionado de ver as coisas ruins que ele fazia a partir das perguntas do pequeno filósofo. O pequeno filósofo quase não ensina nada, ele só pergunta. E aquelas perguntas eram profundamente instigantes para aquele homem que começa a pensar sobre a sua mulher, sobre os seus filhos, sobre o seu pai, sobre a sua vida. Ele sonha, ele dorme, para em estações.
E cada estação ela tem uma reflexão sobre a vida. Tem uma estação em que as pessoas trancam o coração em cofres e outras abrem e tiram o coração dos cofres. Tem uma estação que está todo mundo sujo, tem uma estação que é só espelho, tem uma estação que é só música, som, tem uma estação em que as pessoas estão, né, em vidros. É um livro cheio de metáforas e que passa exatamente num trem, para refletir um pouco sobre as estações que nós passamos pela vida. E por que então as coisas mudam tanto? Você estava pensando no que eu estava pensando? E no que você estava pensando? Eu também já fui menino. Certamente. Eu também já tive esse semblante de futuro. O futuro existe. Para mim, cada vez menos. Que pena que você pensa assim. Senti um pouco de vergonha por ter dito aquilo e resolvi mudar de assunto. Haverá outra estação? Cada ser humano é um fluxo de vivências e a gente acaba vivendo muitas vidas, vivendo muitas perdas, vivendo muitas angústias, vivendo muitos medos, muitos problemas. Então, Pequeno Filósofo é mais ou menos isso. É um livro ficcional que reflete sobre uma série de pensamentos da filosofia, mas sem citar os filósofos. É só uma conversa de um homem com essa criança. Ele vai ficando irritado com isso e aí o final é o final, né? Tem que ler para ver o que acontece. Eu dormi? Dormiu? Não dormi? Não dormiu? Por que você, além de não me responder, pergunta a mesma coisa que eu perguntei? A pergunta é sobre você? Acho que você deve saber mais de você mesmo do que eu. Na verdade, eu queria te perguntar para que serve a filosofia. Mas o que eu tenho ficado mais intrigado, e não sei se você compartilha da minha opinião, é que a filosofia de um tempo para cá, ela está duvidando um pouco das coisas, né? Ela está colocando ao contrário. Existe uma vertente da filosofia, pelo menos na literatura, que está misturando um pouquinho com a autoajuda, né? Não sei se você está percebendo. Eu não sei o que aconteceu no mundo da filosofia, talvez com a história da popularização, com o mundo de Sofia, aquela coisa toda. A filosofia está começando... Existe uma linha que mistura com a autoajuda. Você concorda com isso? O que eu acho, Afonso, é o seguinte, né? A filosofia ela pode ser simplificada, ela não pode ser banalizada. A banalização da filosofia é muito ruim. Quando você começa a dar um filósofo por meio de uma frase, você decora a frase de para-choque de caminhão e acha que compreende aquele filósofo por aquela frase, né? Você vê lá, o fim justificam os meios, e começa a ensinar Maquiavel por meio daquilo. Maquiavel, por exemplo, nunca disse que o fim justificam os meios, mas virou uma frase dele. Então, a banalização é ruim. Agora, simplificar a filosofia não é ruim. Eu, quando comecei a dar aula de filosofia no ensino médio, eu me lembro que o programa começava com lógica, e os alunos não gostavam de lógica. E eu fazia um esforço sobre-humano para dar lógica, e eles não ficavam tão seduzidos como deveriam ficar pela filosofia. Aí, no ano seguinte, eu já invertia. Eu começava com história da sexualidade, e aí depois dava lógica. Primeiro, pela história da sexualidade, como eram adolescentes, eles ficavam curiosos para saber o que eram aquelas religiões cosmotelúricas, como é que era a sexualidade na Grécia, a sexualidade em Roma, a sexualidade na Macedônia, a sexualidade na Caldeia, a compreensão de onde nasce o preconceito do homem em relação à mulher. Então, todo esse processo de discussão da história da sexualidade fazia com que eles percebessem que a filosofia era fascinante. Aí a gente ia para a lógica depois. Aí eles gostavam de lógica. Porque era um caminho em que era necessário... É como você dá o aperitivo antes do jantar. Se você vai direto com um livro do Machado de Assis mais denso, mais complexo, porque aquele livro cai no vestibular, talvez você traumatize o leitor de Machado de Assis. Mas se você começar com alguns contos que tratam sobre temas cotidianos, escravidão, mãe, dor, né, paixão... Você vai convidando as pessoas a perceberem a beleza daquela literatura. Eu acho que a filosofia é esse mesmo caminho. Vulgarizar, banalizar é ruim, mas trazer para o cotidiano eu acho que é bom. Você ainda está aí? O que você acha? Nós nos perdemos na estação da música. Não, eu estava com você. Eu não te vi. Isso acontece. O que acontece? Estar com alguém e não ver. A base da filosofia é a dúvida. Nesse sentido, quanto mais duvida,
quando a pessoa mais duvida, a felicidade fica em questão. A pergunta é assim, filosofia traz felicidade? Se ela duvida? Por exemplo, isso é uma coisa, você falou de autoajuda, né? Algumas pessoas às vezes falam assim, os seus livros são de autoajuda, para mim. Eu agora não me incomodo, contanto que as pessoas comprem os livros, leiam, fiquem felizes, está ótimo, deixa ser de autoajuda à vontade, né? Mas assim, a coisa ruim da autoajuda é que ela dá muita resposta. E a coisa boa da filosofia é que ela não dá resposta, ela te instiga. O processo da filosofia é um processo de construção, de instigação, de pergunta. Esse livro ele é todo baseado em pergunta. E é interessante que eu, quando começo a dar aula, hoje eu dou aula no doutorado na PUC em São Paulo, no mestrado, dou aula no Mackenzie, as discussões que eu faço com os meus alunos, né, mesmo no doutorado, é assim, não tenham certezas absolutas, porque senão você não aprende nada. Tenham dúvidas. Você está estudando direito, há tantas facetas fascinantes do direito, que se você duvidar, você evolui como profissional. Se você vem cheio de certezas, você não cresce profissionalmente. E é muito legal você ter dúvida, porque a gente vive das dúvidas. Era um barulho ininterrupto, exatamente o contrário da outra estação. Todas as pessoas falavam, todas, sem exceção. Faziam perguntas e não esperavam pelas respostas. Ninguém estava disposto sequer a ouvir o que perguntavam. Respondia todos ao mesmo tempo, sem que pergunta alguma fosse feita. Mas Paixão Segundo Jagá, não dá para entender nada com 8 anos. Né? Eu li, aí eu voltei, né? Ela falou, você leu, Gabriel? Eu falei, li. Gostou? Eu falei, gostei muito. Você entendeu? Eu não entendi nada, mas eu gostei muito. Papo desta semana, você assiste uma conversa com Gabriel Chalita, que lança o livro O Pequeno Filósofo. Apaixonado pela literatura e aprendizado, o autor sabe bem a importância e o valor que os educadores têm na formação intelectual de cada ser humano. Se cada um conseguisse entender o que tem de fazer no mundo, tudo seria mais simples. Simples? Corremos atrás do nada e o nada não nos dá trégua. E por que então corremos? Porque os que vieram antes também correram e talvez corram os que virão depois. Conta um pouquinho da sua experiência de vida com relação à literatura. Qual foi o início da sua vida na literatura, o que ela representa? Afinal de contas, são 63 livros, né? 63 livros. Mais do que muito. Com 27 anos de idade, né? 63 livros. Comecei. Parece menos, né? Né, Renata? Olha, eu comecei... Brincadeira, 42. Esses dias falaram assim... Tinha gente fazendo conta aí. Esses dias... No Twitter, né, eu brinco com a história de idade, mas é brincadeira, não tem nenhum problema de falar com a minha idade, mas é brincadeira. Aí alguém no Twitter falou assim, como é que uma pessoa que dá aula de ética mente a idade num programa de televisão? Não é mentira, é brincadeira. Né? Eu comecei, isso é uma história familiar interessante. Assim. Os meus pais, meu pai era muito simples, mas quando começou a vida como servente de escola, foi feirante, depois teve uma loja. Mas quando eu nasci, meu pai era um homem de posse, assim, era um homem rico em Cachoeira Paulista, né? Mas era muito simples, assim, então não dava muito valor, queria um filho formado e tal, mas não dava muito valor para a literatura. E minha mãe achava que ler estragava a vista e a cabeça. Então ela não deixava a gente ler, ela comprava livro por metro, colocava os livros mas não podia encostar nos livros lá. Como é que eu comecei a ler? Minha mãe fazia um trabalho voluntário num asilo perto da minha casa, lá em Cachoeira, e eu ia com a minha mãe. E eu gostava muito. Aliás, um dos meus hobbies é ir a asilo. Eu gosto muito de ir em asilo. É impressionante assim as histórias de vida, né? E ali no asilo tem muita gente com muita história. Na verdade, você nem precisa levar coisas, nem presentes, você precisa só ouvir. Eles são ávidos por contar a história e não encontram ninguém para ouvir as histórias. E nesse asilo eu conheci uma mulher chamada Dona Ermelinda, uma professora, que foi a mulher que me fez apaixonar pela literatura. Ela primeiro contava histórias, eu tinha 3 anos, 4 anos, e ela contava as histórias que ela sabia, né?
E palavras, eu sempre dou esse exemplo, mas a palavra que mais me marcou daquela época foi baldeação. Eu achava tão bonito que ela dizia que quando morava em São Paulo, fazia baldeação na Luz, ia para não sei onde, e tudo eu usava baldeação. Né? Onde você vai, Gabriel? Eu vou à cozinha, mas eu vou fazer uma baldeação no banheiro, tem uma baldeação. E outras palavras que uma criança de 4 anos não fala. Né? Uma vez cheguei para minha mãe, né, e disse assim, não seja assim, cabotina. Aí minha mãe falou, o que é isso, menino? Eu falei, cabotina é a mesma coisa que pernóstica. E tudo era a Dona Ermelinda, né? Ela usava, eu perguntava, e aquilo ia sendo incorporado. Ficou quantos dias de castigo? Aliás, minha mãe falava assim, por que você vive enfiado no asilo, né? Que coisa esse gosto por asilo. E eu passei a minha infância, brincava, jogava bola, enfim, ia para a escola. Tive uma professora também que me incentivou muito. Depois eu falo da professora. Mas a Dona Ermelinda, ela começou a me emprestar livros, eu ia lendo os livros, alguns eu não entendia, aliás, a maior parte eu não entendia, porque eu tinha 6, 7, 8 anos, eu lia Guimarães Rosa nessa época, lia Machado de Assis, Clarice, eu li o que ela tinha de livro. Eu me lembro assim, da Paixão Segundo GH, porque A Hora da Estrela da Clarice eu entendi mais ou menos na época, mas Paixão Segundo GH não dá para entender nada com 8 anos. Né? Eu li, aí eu voltei, né? Ela falou, você leu, Gabriel? Eu falei, li. Gostou? Eu falei, gostei muito. Você entendeu? Eu não entendi nada, mas eu gostei muito. Ela falou assim, olha, não faz mal, as palavras são mágicas, quando você menos perceber, elas vão tomando conta de você, continue lendo. Então, essa mulher para mim foi fundamental, Dona Ermelinda. Depois, com 11 anos, eu escrevi meu primeiro livro, ela foi ouvindo a leitura e corrigindo, até os meus 20 anos, que a Dona Ermelinda foi perdendo a visão, então eu lia para ela. E aí tem muita história com a Dona Ermelinda. Um Natal, eu perguntei para ela, eu já tinha, sei lá, com 20 anos, não me lembro quantos livros eu tinha, mas eu devia ter uns 15 livros publicados. Assim. Aí eu falei, Dona Ermelinda, hoje eu sou um homem rico por sua causa, né? Eu queria te dar um presente diferente no Natal. Aí eu falei, filho, pelo amor de Deus, você já me deu 3 televisores, eu sou cega, não vejo nenhum dos 3. Você já me deu um monte de vestido que você dá, não vai, seja rádio. Eu falei, você não quer uma sanfona, uma coisa diferente assim? E aí, Afonso, são coisas que a gente não consegue compreender, né? São as perguntas. Ela falou, você quer me dar um presente mesmo? Eu falei, quero. Convence os meus filhos de me visitar. Eu consegui levar o filho, depois que eu era secretário de juventude, antes de ser secretário de educação, ele foi comigo, mas ela não reconheceu mais, ela morreu logo depois. E eu continuei visitando a Dona Ermelinda a vida toda. Eu era um menino muito quieto. De fato, o que eu gostava mesmo era de ficar em meu mundo particular. Não gostava das conversas dos adultos nem das obrigações que me impunham. Gostava de ver, gostava da estação, gostava do trem, gostava dos sinos. E não gostava de dar explicações. Preferia o mundo que eu imaginava dentro de mim mesmo. E também tem uma professora que faz uma coisa legal. Eu fui aluno de escola pública, depois fui aluno de escola salesiana, mas eu tinha uma professora que chamava Helena Porto de Barros Gomes, que a gente tinha que chamar pelo nome inteiro, porque o marido era muito ciumento, ela era famosa porque era Helena Porto, e aí o marido era de Barros Gomes, então fazia questão e ela pedia para a gente, por gentileza, me tratem sempre como professora Helena Porto de Barros Gomes. Aí a professora Helena Porto de Barros Gomes, que a gente tratava assim, né? Por gentileza, professora Helena Porto de Barros Gomes, eu não entendia que a senhora colocou professora Helena, que era uma professora fantástica, né? Eu gostava tanto dela, que ela morava numa praça, e eu ficava perto da praça, assim, esperando a professora Helena Porto de Barros Gomes sair da casa dela. Aí ela saía, né? E aí eu vinha do outro lado, ela, oi, Gabriel, oi, professora Helena Porto de Barros Gomes. Onde você vai, Gabriel? Onde a senhora vai, professora Helena Porto de Barros Gomes? Eu vou ao mercado, eu também vou ao mercado, professora Helena Porto de Barros Gomes. Posso ir com a senhora? E aí a professora Helena Porto de Barros Gomes deixava eu carregar a bolsa dela para o mercado. Olha a honra de carregar a bolsa da professora Helena Porto de Barros Gomes. E é interessante isso, a professora Helena Porto de Barros Gomes é viva, eu já fiz muitas homenagens, ela encontra comigo. Eu gostava tanto daquela mulher, foi o meu primeiro movimento revolucionário, porque ela foi professora na 2ª série, e a gente fez abaixo-assinado, meu primeiro abaixo-assinado, para que ela continuasse dando aula na 3ª série. Ela continuou com a gente, e ela fazia uma coisa que era muito interessante.
ela lia histórias para a gente toda sexta-feira, ou lia ou contava uma história, e ela não terminava a história. Então ela, sei lá, contando Pai contra Mãe, do Machado de Assis, ela ia contando, e aí no momento legal ela parava, né, e falava assim, a professora Helena Porto de Barros Gomes continua na segunda-feira. E a gente ficava o final de semana todo imaginando como é que acabava a história. Aí segunda-feira fica, conta, e a gente sentava, e hoje é comum, mas não era comum na época, a gente sentava no chão e ela terminava aquela história, né? Então, é o que eu te falo, assim, isso é ser professor. Por que a gente tem professores inesquecíveis? Porque são pessoas que têm essa consciência de que fazem a diferença com uma didática. A professora Helena Porto de Barros Gomes não tinha nem faculdade, ela tinha feito magistério, mas era aquela mulher assim que ocupava a sala, né? Ela usava, na época, né, aquele laque, né, que ficava, você não chegava nada atrás, e eu queria que a minha mãe usasse o laque igual dela também, né? Mãe, usa o cabelo igual da professora Helena Porto. Não, tá na moda esse cabelo, né? E para mim era tudo, aquela mulher de salto alto, andando de um lado para o outro, ela parava, olhava, né? Ninguém podia falar, ela era brava assim, ela dizia assim, olha, vocês não podem falar, não é um problema de vocês, é um problema da professora Helena Porto de Barros Gomes, que tem dificuldade de falar quando tem alguém falando. E aí ninguém falava, porque a gente não queria que a professora Helena Porto de Barros Gomes tivesse nenhum tipo de dificuldade. E aí eu comecei. Os meus primeiros livros, primeiro foi um livro chamado Eu Só Queria Ser Poeta, depois eu escrevi uma coleção de livros religiosos. Por acaso, eu fui para Bananal, que era uma cidade próxima de Cachoeira, e fiz umas apostilas lá para a primeira Eucaristia. Aí um padre de uma editora viu, falou assim, posso transformar isso em livro? Aí transformou em livro, aí eu comecei a escrever e não parei, compulsivamente. Qual é o nome da professora? Inesquecível. Senti tanta afeição por aquele menino. Os seus olhos eram tão expressivos. É estranho, mas eu não consigo me lembrar de detalhes da roupa, dos sapatos, nada. Apenas dele, fazendo-me perguntas e me respondendo quase nada. Claro que ele respondia, mas do seu jeito, sem invadir o meu templo sagrado, sem destruir a minha individualidade. O Brasil hoje é a 6ª potência econômica mundial e é a 88ª potência educacional. É uma vergonha a nossa educação. Para ser um educador, é preciso mais que formação. É preciso amor, carinho e dedicação. E é assim que Gabriel Chalita defende seu entusiasmo pela educação no lançamento do seu livro Pequeno Filósofo, no Sempre um Papo dessa semana. Eu não conhecia muito a pessoa de Chalita, estou agora com esse desejo, essa vontade de conhecer mais a obra dele. E eu saí daqui com a intenção e um desejo de tentar seguir um pouquinho daquilo que ele falou, porque essa influência que deu foi, eu acho, realmente uma influência muito boa, ainda mais para mim como educador. Achei muito interessante a palestra e como pedagogo se incentivou ainda mais, né? A gente a criar mesmo esse mundo com educação muito melhor para todos, né? E principalmente com esse amor que ele colocou. Essa sinergia que acontece entre o professor e o aluno depende da dúvida ou depende das condições de trabalho, depende da forma com que a escola lida com o profissional, com o aluno? O que você acha disso? Olha, eu acho que tem uma coisa, eu sei que aqui há muitos estudantes, alguns professores e outros que serão professores, né? E eu digo, semana passada foi o dia do professor, não precisaria um dia do professor, como não precisaria um dia da mãe, da criança, do pai, mas enfim, tem um dia do professor. E eu acho que a escolha desse ofício de ser professor é uma escolha linda. Vocês estão abraçando uma carreira extraordinária. Por que é linda essa escolha, né? O professor, e eu digo isso de coração, eu comecei a dar aula oficialmente em escola pública com 15 anos de idade. E antes disso eu era catequista, desde os 9 anos. Então eu acho que eu comecei a ser professor com 9 anos de idade. E nunca, nem como secretário, nem agora como deputado, nunca deixei de ser professor. Esses dias me perguntaram assim, como é que você se enxerga daqui a 90 anos se você estiver vivo? Eu falei, estarei vivo aos 90 anos dando aula, né?
O ofício de ser professor é um ofício extraordinário e que exige uma série de dedicações e de complexidades e de compreensão do papel que a gente exerce na sala de aula. Eu acho que o professor tem direito a reivindicar melhores salários, melhores condições de trabalho, menos alunos na sala de aula. Tudo isso, a briga política do professor é uma briga digna. Eu era secretário de Educação e dizia aos professores da vocês têm direito de brigar comigo à vontade, tem direito de reclamar, reivindicar. A gente conseguiu criar uma relação muito bonita de professor. Agora, tem uma coisa que para mim é sagrado. No momento em que o professor entra numa sala de aula, aí não tem que ter raiva do governador, nem do presidente, nem do ministro, nem do secretário, nem do dono da faculdade, nem do dono da escola. O momento em que o professor entra na sala de aula, ali é o sacerdócio dele, ali é o palco, é o local sagrado. O artista não entra no palco e começa a reclamar do dono do teatro, falar do mau salário. Quando ele entra no palco, ali é o espaço sagrado em que ele faz com que a arte aconteça. Quando o médico entra num centro cirúrgico, é ali aquele espaço em que ele vai salvar a vida de alguém, vai fazer de tudo para isso. Quando um professor entra na sala de aula, ele tem que saber, aqui sou eu e os meus alunos. Eu morava em uma pequena cidade do interior e ininterruptamente via o trem que chegava e o trem que partia. Ficava olhando as pessoas que chegavam e os seus abraços prolongados. E via os mesmos abraços nas despedidas. A diferença estava no depois. Na chegada, os abraços continuavam no caminhar acompanhando. Nas despedidas, o vazio fazia companhia a quem ficava. E tudo volta a ser silêncio na estação. Eu sou professora e realmente essa questão da filosofia, quando você começou a falar da filosofia, que ela são as dúvidas, né? Como é que você poderia se colocar, quando você é professor de ética, o que você fala para os seus alunos em torno dessas questões da dúvida, da pergunta, da atenção, do interesse? O que você coloca para os seus alunos em relação à ética? Olha, eu acho que o nosso papel de professor é mover o aluno, é ajudar o aluno a ter uma outra percepção de vida, a se libertar de paradigmas, de dogmas. O professor conselheiro, que é cheio de certezas, ele não movimenta o aluno. Se eu chegar na sala de aula e falar para os alunos assim, olha, não tenham preconceito, nunca maltratem as pessoas, não façam mal a ninguém, não tem eco. O aluno, você não transforma o aluno. Agora, se você traz o problema e ajuda o aluno a construir a solução daquele problema, ele, aluno, aquilo começa a movimentar. Quer dizer, um dos temas que eu tenho tratado muito hoje é o tema do bullying, que é um tema que preocupa muito o processo educativo, mas que não pode ser exagerado. Senão tudo vira bullying, ninguém fala mais nada com medo de traumatizar. O bullying é uma doença silenciosa, né? É uma violência continuada. Como é que você ajuda o aluno a não praticar bullying? A literatura é um caminho fantástico para isso. A gente pega a Negrinha do Monteiro Lobato e começa a trabalhar com o aluno Negrinha do Monteiro Lobato. O aluno tem a percepção do sofrimento daquela menina. Por que ela sofria tanto? Por um exercício de incompaixão da Dona Inácia. Você vai trabalhando no aluno a relação de respeito por meio da literatura, e a ética vem a partir disso. É preciso a gente fazer com que os alunos eles tenham a capacidade de refletir que a ética é algo do cotidiano. A gente fala muito da ética na classe política, e é um tema importante de se tratar na área empresarial. Agora, ética se aprende de criança. Há coisas que não podem ser explicadas. Sei. Essas respostas as pessoas dão quando não têm respostas. E por que preciso ter respostas? Porque quando alguém pergunta, espera uma resposta. A pergunta é bonita por ser pergunta. A resposta muitas vezes estraga a pergunta. A família estando mal, a escola tem condição de estar bem? O que eu acho é o seguinte, olha, por melhor que seja uma escola, ela nunca vai suprir a carência deixada por uma família ausente. É muito difícil.
porque está mal, a criança chega mal na escola. Vejam, mais ou menos os cálculos de violência contra a mulher mostram que a cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas no Brasil. Cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas. Então, cada mulher a meio segundo. É uma coisa maluca, assim, de espancamento de mulheres. Quase 90% desses isso casos... é violência familiar, não é violência... Não, mulheres genérico, em geral. genérico. Mas a familiar pega 90% das mulheres que são espancadas dentro de casa. Então, o filho que vai para a escola, ele vê a mãe sendo espancada, ou a irmã sendo espancada, ou a madrasta sendo espancada, ou a namorada do pai sendo espancada. Ele já chega com histórico de espancamento em casa. Um outro problema na família, alcoolismo. A gente fala muito das drogas ilícitas, mas o álcool é uma droga lícita que faz um mal imenso nas famílias. O outro problema é a desagregação familiar. Hoje é comum você ter casais separados, né? Não vou fazer um discurso puritano contra isso, não deu certo, enfim, separou, mas aqui pode nascer um outro problema. O marido e a mulher que separaram, os dois disputam o amor do filho. Então os dois só dizem sim para os filhos. Isso é trágico. Essa semana na Isto É fez uma reportagem sobre famílias que devolvem as crianças que adotaram. Olha a crueldade que é isso, né? Você foi adotado, aí você é devolvido 2 anos depois, 4 anos depois. Uma história em Santa Catarina, eu vi aquela história. Aliás, tem um amigo meu tentando adotar essas 2 crianças que foram devolvidas. Como a família queria adotar só a menina e não o irmão, e foi obrigada, porque não pode separar os irmãos, a menina e o filho deles, né, que nasceu do filho natural, iam para uma escola e o outro adotado, e a menina era irmã dele também adotada, mas o outro adotado ia para uma outra escola, diferente daquelas. Os dois iam com o motorista para a escola, ele tinha que ir a pé. E ela foi maltratando esse menino, aí você vê, e assim, esse menino vai para a escola. O professor não sabe disso, você não sabe da vida de todos os alunos. Aí esse aluno é insuportável na escola, mas ele não é insuportável porque ele é mau, ele é insuportável porque ele é mal amado, porque ele é mal cuidado, porque ele é mal respeitado. E aí cai no professor. Eu não quero aqui dizer que o professor tem que ser psicólogo ao mesmo tempo, não é isso. Mas se a gente tiver essa compreensão, a gente vai perceber que o aluno, quando ele é inoportuno, ele não é assim porque ele é mau. É porque ele tem um processo de formação que faz com que ele seja carente de tal ordem que ele queira chamar a atenção ali. E se eu tiver um pouquinho de paciência, de confiança, de percepção, de não agredir esse aluno também, ele não vai me agredir. Porque talvez, mesmo que a escola não consiga resolver todos os problemas, mas talvez seja eu ali, sem saber, a tábua de salvação daquele menino. Seja eu uma referência de vida para ele. Ele olha e fala assim, não, esse professor gosta de mim. Simplicidade era seu tema preferido. O pequeno filósofo, quando não falava, olhava e ria sozinho de coisas corriqueiras. O banal tornava-se extraordinário naqueles olhos cheios de esperança. Parecia que ele guardava algum segredo e que o seu segredo era sagrado. Eu vi os países que fizeram uma revolução na educação a partir da valorização dos professores, da escola em tempo integral e da participação da família na escola, que são caminhos para a melhoria educacional. O Brasil hoje é a 6ª potência econômica mundial e é a 88ª potência educacional. É uma vergonha a nossa educação. Se nós tivermos escola em tempo integral, a gente vai transformar o Brasil num país de leitores, porque a concepção dessa escola é de pessoas que leiam na escola, que sejam protegidas. Alguém pode pensar assim, mas não é muito chato você ficar o dia todo na escola? Depende da escola. Hoje em dia, uma criança de uma família de classe média ou classe alta, ou está em escola em tempo integral, ou estuda o dia inteiro. Toda criança, praticamente. É raro isso não acontecer, porque ele tem aula de inglês, tem aula de espanhol, tem aula de alemão, tem aula de francês, vai para a academia de ginástica, vai jogar tênis, vai jogar futebol. Isso é classe média, classe alta. Se nós olharmos os 10 países mais bem avaliados em termos educacionais do mundo, os 10 têm escola em tempo integral. Não há nenhum país que tenha dado certo em educação que não tenha investido nesse processo, com arte, com cultura, com contadores de história. Olha o que eu disse do meu prazer pela leitura. Uma senhora num asilo me emprestando o livro e uma professora que não contava o final da história. Sabem que Machado de Assis, que é considerado um dos maiores escritores de todos os tempos da língua portuguesa, até que série Machado de Assis estudou?
no máximo até a 4ª série. Machado de Assis era mulato, na época o mulato era vítima de preconceito, ele nasceu no morro, ele era pobre, ficou órfão de mãe logo depois que nasceu, ele era gago, ele era manco, ele era epilético. Machado de Assis. Machado de Assis. Alguns biógrafos atribuem a genialidade de Machado de Assis, olha que coisa interessante, a madrasta dele, que era contadora de histórias. Aí uma senhora, aluna, muitos senhores e senhoras na escola, falou: professor, por gentileza, então ensina. Falei: ensina o quê? Eu falei: não, o senhor está há 20 minutos falando isso. Se nesses 20 minutos o senhor parasse de reclamar e ensinasse a gente teria aprendido alguma coisa? Autoridade, amor e limites. Neste último bloco do Sempre um Papo com Gabriel Chalita, no lançamento do livro O Pequeno Filósofo. Amor, coragem e competência, isso ele tem com força. Você vê a experiência de vida deles, você vê como que eles cresceram na profissão, você vê o que os motiva. Assim, é só motivo para ter orgulho da nossa literatura nacional. Qual é a sua opinião a respeito das escolas públicas não adotarem uma postura mais rígida em relação à grade de ensino filosófico? Uma vez que a filosofia, se caso fosse adotada desde cedo, desenvolveria no aluno uma conduta moral mais reflexiva aos seus possíveis atos. Tem 2 pontos que você aborda bem. Primeiro é a questão dos limites na sala de aula, né? Eu sou, há muito tempo, que eu escrevi um livro chamado Pedagogia do Amor, depois Educação, Solução e Afeto, eu trabalho muito com o processo de afetividade na relação de sala de aula. O afeto não significa ausência de limites. Afeto é respeito, é olhar, é compreender, é enxergar o outro, é ver quem ele é. Mas limite é uma coisa fundamental. As pessoas têm que aprender a ter limite para que elas possam ser educadas. Você vai a um cinema e você fica incomodado com uma pessoa que não para de falar, está vendo o filme. Será que essa pessoa não tem limite? Aí está no teatro, toca o celular, a pessoa atende o artista fazendo a peça e a pessoa começa a falar: já te ligo, estou numa peça de teatro, não posso falar agora. E o artista está ouvindo. E você continua falando. O que é isso? É ausência de limite. Então, o seu processo educativo não te ajudou a ter a percepção de que você está incomodando alguém. Aí você vai a um restaurante, você fala tão alto que a mesa ao lado ouve toda a história e não consegue conversar também. De tanto que você fala, você não teve limites. O ideal seria que as famílias dessem as primeiras noções de limite, porque a escola, ela exerce um papel complementar na formação de uma pessoa. O papel primordial é família. As primeiras influências que alguém recebe, os primeiros estímulos, vêm do pai e da mãe. Só que, como a família vai mal, tudo cai na escola. E aí o professor tem medo de colocar limite no aluno, porque acha que vai traumatizar o aluno vai ficar com raiva dele, e ele também não sabe fazer isso. Olha a questão da dúvida. Quando um professor tem autoridade, ele consegue colocar limite nos seus alunos. Mas ter essa autoridade não é simples. Saber até que ponto eu posso falar, como eu posso falar. Vejam, um professor que no primeiro dia de aula começa a gritar com o aluno para conseguir dar aula, ele vai ter que gritar o ano inteiro. Ele não tinha que gritar do primeiro dia de aula. É como o pai que começa a bater no filho para educar. Então você vai educar a vida toda batendo? Ou você vai educar com autoridade? Se você tiver autoridade, pai e mãe, seu filho não vai fazer birra no shopping. Se você não tiver, a hora que você sair, ele começa a fazer birra. Agora, eu tenho que conseguir imaginar, construir, como é que eu tenho essa relação de respeito ao aluno e de construção do meu próprio respeito. Disciplina é muito difícil. E vejam, não é que os alunos sejam maus, mas o aluno, ele não consegue ficar muito tempo atento se eu não tiver uma digressão pedagógica. A Universidade de Harvard, Afonso, diz que um aluno consegue prestar atenção por 10 minutos, no máximo, numa fala. Se você não tiver digressões, você vai dar uma aula de 50 minutos, ou de 1 hora, ou de 1h30. Então o aluno vai apagar muitas vezes. E não é por maldade, porque é uma geração mais rápida. É geração controle remoto, é geração internet. Então eu, professor, tenho que mudar a minha forma de dar aula, eu tenho que ser instrumentalizado para isso, para que eu consiga prender a atenção dos alunos.
Eu já errei muitas vezes como professor. E é bom a gente saber que erra. Ótimo. Para nesse ponto, como é que você daria aula para uma turma de alunos absolutamente dispersos e sem limite? Eu já fiz isso muitas vezes, assim, de dar aula, antes de ser secretário, eu fiz trabalhos voluntários na FEBEM, e eu queria pegar na alma, assim, tocar no coração. E eu pensava numa estratégia que eu conseguisse chegar onde eu queria chegar no emocional para ganhar o cognitivo. Por exemplo, um jovem da FEBEM tem dificuldade, em geral, tem dificuldade de escrita. Não foi alfabetizado e não quer ser alfabetizado e não tem... Aí o que eu criei na FEBEM? Um projeto em que a gente ia fazer um livro com as cartas que eles iam escrever para as mães. E eu comecei a trabalhar o valor mãe, aula de português, de literatura, mas a partir do tema mãe. O que significa ser mãe? O que você diria para sua mãe? E por meio de estímulos, e a gente usava textos literários, histórias literárias, eu contando histórias sobre mãe, para a partir disso estimulá-los a querer aprender a escrever para escrever a carta para a mãe. Então o objetivo não era alfabetizar por alfabetizar, era para escrever uma carta para a mãe. E o livro ficou lindo, o livro publicado por eles, e eu vi alunos que as pessoas diziam assim, tem problema de aprendizagem, não consegue escrever. Paulo Freire já nos ensinou que todo mundo pode aprender, todo mundo consegue aprender. Mas você tem que tocar num ponto do ser humano em que ele desperte para aquilo. E isso não é uma disputa de quem tem mais poder. Às vezes a gente corre nesse risco. Eu também já errei fazendo isso. Olha, se vocês não ficarem quietos, eu saio da sala e não volto mais. Aí eles começavam a falar sem parar, para eu sair. A cabeça do aluno assim, desafiou, vamos ver. Eu já fiz assim uma vez, eu estou cansado de pedir para vocês trazerem Constituição Federal, vocês são alunos de faculdade. Quem não trouxer Constituição Federal, amanhã não entra. Isso eu com 20 anos dando aula em faculdade. Ninguém trouxe a Constituição Federal. Aí eu comecei a perceber que eu não podia exigir uma coisa dos alunos que eu não podia cumprir. E assim, eu não ia conquistar os meus alunos com essa arrogância. E eu já fui arrogante com o aluno muitas vezes. Por que a gente é arrogante? Por insegurança. Porque você fica inseguro, você tem medo do que o aluno vai perguntar. Com o tempo, é comum, o aluno vai perguntar, olha, isso eu não sei. O senhor leu tal autor? Não li. Mas vamos pesquisar juntos sobre isso. E quem determina o necessário? Deve ser você. Você que sabe tudo. Eu não disse que sei tudo. Mas você sabe tudo e eu estou dizendo. E como você sabe que eu sei tudo? Sou um homem experiente, sei das coisas. E o que é ser um homem experiente? Você tem que naturalizar essa relação com os alunos, né? Agora, o aluno tem que perceber que você gosta dele. E eu tinha clara noção de que aqueles meninos e meninas da FEBEM sabiam que eu gostava deles. Que eu estava ali, primeiro na época do voluntário, depois na época de secretário, porque eu queria que eles tivessem um tema de vida, um futuro. E eles percebiam isso. Aí você vai mudando. Uma vez, numa faculdade também, no comecinho, quando eu comecei a dar aula, talvez por insegurança, eu corrigia os alunos o tempo todo, português. O primeiro texto que eu fiz era uma sala que tinha 100 e poucos alunos, numa faculdade periférica de São Paulo. Eu fui dar aula, não sei se acho que no 4º ano de Direito Penal. Aí fiz um exercício e dei um texto para eles fazerem em casa, eles voltaram, e eu corrigi um por um, né, os erros de português, eu dizendo para eles, vocês não sabem o que é um tópico frasal. Quem não sabe o que é um tópico frasal não sabe escrever um texto. Não tem começo, meio e fim. E fazendo aquele discurso, vocês não sabem, como é que eu vou ensinar direito penal para quem não sabe escrever? Aí uma senhora, aluna, muitos senhores, senhoras na escola, falou, professor, por gentileza, então ensina. Falei, ensina o quê? Eu falei, não, o senhor está há 20 minutos falando isso. Se nesses 20 minutos o senhor parasse de reclamar e ensinasse a gente teria aprendido alguma coisa? E ela tinha razão, não eu. E Afonso, foi uma experiência tão legal isso, porque eu disse assim, olha, gente, eu teria que dar aula sábado para vocês, dar aula de redação, para depois a aula de penal não dar tempo, mas eu dirijo uma outra escola. Eu não posso, eu poderia vir domingo aqui e tal. Aí a gente topa vir domingo. Se o senhor vier domingo, e eu usei assim como força de expressão. E aí eles começaram a falar entre eles, domingo daria onde? Aí eu fiquei constrangido de não ir. Eu quando fui no meu primeiro encontro de professores, 3 semanas como secretário em São Paulo,
Eu cheguei lá, estava num curso de professores de matemática, e aí quando anunciaram, olha gente, vamos receber um novo secretário de educação, os 1000 professores me vaiaram, nem me conheciam, mas os 1000 vaiaram. Aí mesmo assim eu fui subindo, peguei o microfone, falei, boa tarde. Aí eles viraram de costas. Foi meu primeiro encontro com professores em São Paulo. Aí, o que eu ia fazer, né? Eu me lembrei do meu pai que dizia assim, filho, 2 coisas emburrecem o ser humano, vaidade e raiva. Não tenha raiva das pessoas, porque a raiva emburrece, vaidade também. Aí eu falei assim, eles não têm raiva de mim porque eles não me conhecem, eles têm raiva do meu cargo. Aí eu falei assim, gente, eu não quero tomar muito tempo de vocês estão num curso aqui, queria só contar uma historinha de uma servente de escola que eu conheci a semana passada, 2 semanas de secretária. E rapidamente contei lá a história, o ser humano é curioso, olha a contação de história. Aí eles ficaram em silêncio para ouvir a história, foram virando, e é uma história linda de uma servente que alfabetizava embaixo de uma mangueira. Até escrevi um livro, fiz uma homenagem para ela e tal. Fiquei impressionado com a história da servente. E eles ficaram emocionados com a servente. Falei, sabe o que mais me impressionou na servente, gente? Ela nunca estudou, não fez faculdade, e ela era uma educadora, porque ela tem a alma do educador. Um educador tem que ser educado. E aí, ali, eu via que começava um desafio. No final, ninguém vaiou, alguns aplaudiram, outros falaram assim, olha lá, hein, a gente vai te dar uma chance, vamos ver, tal. Isso é coragem. É coragem de você enfrentar o problema, coragem de inverter a lógica, às vezes. O professor tem que ser competente, tem que ser corajoso, mas, acima de tudo, ele tem que ter amor. Aliás, sem amor, a vida não tem graça. Você vai embora, menino? Por quê? Não sei, tive essa sensação. Quer me dizer alguma coisa? Há tanta coisa que eu gostaria de entender. Eu sei. Como faço? Preste um pouco mais de atenção. A vida toda é baseada em dúvidas, né? Mesmo o fenômeno religioso, o fenômeno pedagógico. Eu fico tão preocupado, às vezes, com o excesso de avaliação e com a banalização do processo de ensino e aprendizagem por meio de uma avaliação. Então você joga fora tudo que não cai naquela avaliação e baseia tudo que vem abaixo naquela avaliação. Isso é péssimo para a educação. Eu digo assim, você, como educador, você tem que duvidar da forma com que você dá aula, você tem que duvidar sobre a sua relação de ensino e aprendizagem para que você vá crescendo. Você vá tendo a percepção de que, olha, o erro às vezes é do aluno, o erro às vezes é meu, é da minha linguagem, é da abordagem que eu tenho, é da maneira com que eu trabalho o tema. Então, a dúvida nos ajuda muito. A relação familiar, a relação pais e filhos, será que eu estou educando da maneira correta? Será que eu estou tratando a minha mulher, o meu marido da maneira correta? Dúvida é muito bom.